Daí, pessoal, mais uma resolução. A parábola que representa a função f de x igual a x ao quadrado menos 14x mais 24 possui o vértice com coordenadas. Aí tem ali a alternativa A, menos 4 e 12, B, 12 menos 8, 7 menos 25, coordenadas na letra D, 13 e 10, e na letra E, coordenadas menos 2 e menos 6. Então eu preciso aí determinar as coordenadas do vértice da parábola. Lembra, a parábola pode ter uma formação com aspecto, com esse aspecto, com cavidade para cima, e aqui estaria então o ponto vértice, e eu posso ter a parábola com a concavidade para baixo, com esse aspecto, e aqui eu tenho o ponto vértice, é o ponto mais baixo da parábola, é o ponto mais alto da parábola. Ok, e sendo um ponto, o vértice ele tem coordenadas, o vértice ele tem um x, e o vértice ele tem um y. Então, ele tem um x característico do vértice e ele tem um y característico do vértice. Ok, então esse é o ponto vértice. Então, calcular as coordenadas do vértice é calcular o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice, eu posso utilizar uma expressão, uma fórmula, x do vértice, ele é definido por menos b sobre 2a. Lembrando que esse b e esse a decorre da forma geral, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. É o mesmo a, b e c que tu utiliza lá na fórmula de Bhaskara. Então, x do vértice menos b sobre 2a. E o y do vértice, ele é determinado por menos o discriminante, menos delta, sobre 4a. Bom, mas aí eu tenho aqui uma forma alternativa para o x do vértice. Eu posso fazer também o x do vértice pela média das raízes. Então, se eu conheço as raízes, os cortes no x, eu somo essas raízes entre si, x1 mais x2. Isso equivale ao menos b, né? E divido por 2. Então, também um outro formato para achar o x do vértice. E o y do vértice também tem um formato alternativo. Se eu não quero usar a expressão, eu substituo o x do vértice calculado. Então, para eu fazer o y do vértice nesse formato alternativo, eu preciso ter por antecipação o cálculo do x do vértice. Porque para calcular o y do vértice, eu posso substituir o x do vértice. Aonde? Na função, né? Substituir o x do vértice aqui, ó, nesse lugar e nesse lugar. Bom, então vamos aí dar um andamento para a resolução em si. A função f de x é igual a x ao quadrado menos 14x mais 24. Como eu não tenho as raízes, né, eu até poderia calculá-las e depois fazer a média para descobrir o x do vértice por esse processo, mas como eu não tenho as raízes, eu acho que é mais adequado usar esse modelo. X do vértice é igual a menos b sobre 2 vezes o a. Menos o b aqui, ó, é menos 14. Divide por 2 vezes o a. O a é o que está antes do x ao quadrado, o a igual a 1. Menos com menos dá mais, eu tenho 14. Divide por 2 vezes 1, 2. E aí eu tenho que o x do vértice é igual a 14 por 2. X do vértice igual a 7. Ok, então a única alternativa que tem o x do vértice igual a 7, quer dizer, que começa aqui, ó, o ponto com a coordenada 7, é a letra C. Então, eu já sei que a resposta, ó, é a letra C, porque é o único x do vértice valendo 7. Tá? Mas x do vértice é 7. Mas eu vou calcular o y do vértice também como complemento do exercício. O exercício vai ficar completinho. Vamos supor que eu poderia ter uma outra alternativa que também tivesse o x do vértice 7. Então, eu teria que fazer o y. E aí, o y do vértice. O y do vértice eu vou fazer aqui dos dois modos, tá? O y do vértice eu vou fazer primeiro
utilizando a expressão característica menos delta sobre 4A. E aí, logicamente, eu preciso calcular o delta separado aqui, para não fazer poluir muita resolução, vou fazer um rascunho aqui do discriminante. Ó. Delta, lembra que é b quadrado, menos 4 vezes o A e vezes o C. Então, fazendo isso, b quadrado, o b é menos 14. Menos 14 ao quadrado, menos 4, vezes o A, aqui ó, é 1, e vezes o C é o 24. Então, eu tenho menos 14 ao quadrado, menos com menos dá mais, 14 vezes 14 dá 196. Menos vezes mais dá menos, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 24, dá 48,96. Então, tá aqui, ó, isso aqui é o valor do delta, o valor do discriminante. E aí, o discriminante está resultando 100. 196 menos 96. Discriminante igual a 100. Eu venho para cá, menos 100, vou colocar o menos aqui para cima. E aí, sobre 4A, 4 vezes o A, que é 1. E aí, o y do vértice está resultando menos 100. 4 vezes 1, 4, menos 100 divide por 4, menos 25. E aí se confirma, né, que o vértice, então, ele ficou realmente com o x do vértice, nós já havíamos calculado 7, e o y menos 25. E aí a alternativa C faz todo sentido para essa parábola. Se eu quisesse calcular o y do vértice sem o uso da expressão, sem o uso dessa expressão, mas a partir do x do vértice que eu calculei, que deu 7. Então, se eu quisesse usar aqui a forma alternativa para o y do vértice. Então, eu pego a função, vou repetir até aqui, ó, f de x igual x ao quadrado menos 14x mais 24. E aí eu substituo o x do vértice nessa função. Então, o y do vértice, ele resulta de 7 ao quadrado, no lugar do x eu estou botando o x do vértice, menos 14 vezes o x vezes 7, mais 24. Substituo o x do vértice e encontro o y do vértice. Y do vértice igual 7 ao quadrado, 49, menos 14 vezes 7, 70, 28, menos 98, mais 24. Y do vértice igual, 49 menos 98 dá menos 49, é metade, né? Mais 24. E aí fica fácil. Menos 49 com mais 24, olha só, menos 25. Confirma aqui, ó, o mesmo valor obtido usando a expressão. Ok? Então tá aí a resolução dessas coordenadas, né? Inclusive resolvi o y de duas formas, fiz uma espécie de um resumo teórico. Espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.